Olá, começa agora o programa Aqui Tem Vaga, que é o nosso espaço semanal para falar sobre carreira. Olha, a crise econômica ocasionada pela pandemia do novo coronavírus vem prejudicando diversos setores, como a gente sabe. E entre eles, claro, o mercado de trabalho, infelizmente, né? E uma das principais dúvidas é como manter os estagiários durante esse cenário. Essas perguntas têm sido feitas não somente pelos próprios estagiários, mas também pelas empresas. Então, o que fazer? Qual a saída? Que medidas tomar quanto a isso? As respostas com Ilana Miller, especialista em RH e sócia-diretora da Iluminar, e com a Maite Junqueira, que é gerente de desenvolvimento de talentos da consultoria LHH. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu já começo perguntando, e aí, quais são as respostas com relação a essa questão dos estagiários? Ilana? Então, acho bem interessante o aprendizado mútuo, né? As próprias empresas, todas as organizações que têm realizado o processo seletivo e os estagiários, que talvez pela primeira vez estejam fazendo um processo 100% online. Eu dou como exemplo, inclusive, o aprendizado que eu estou tendo na minha casa, com minha filha de 21 anos, que participou de um processo seletivo agora, na pandemia, e iniciou o programa de estágio há aproximadamente um mês. As empresas vêm investindo em nova tecnologia, as próprias equipes, elas aprenderam rápido com o processo e passaram a fazer dinâmicas de grupo, enfim, todas as etapas, né, da seleção de uma maneira muito ágil e usando a tecnologia a seu favor. Por outro lado, os estagiários também tiveram que ter essa agilidade e desenvoltura, e no processo seletivo, que estavam acostumados a realizar uma dinâmica de grupo, por exemplo, presencialmente, tudo mudou da noite para o dia. Então, acho que o aprendizado é de ambas as partes e o programa em si de estágio também, porque a ambientação, desde o início, a ambientação tem sido online e os projetos, o acompanhamento da supervisão tem sido também em conversas à distância. Né? Então é diferente. Você estudante que tem aquela expectativa altíssima, né, de chegar presencialmente numa empresa, você de repente está aí numa certa distância, mas o aprendizado é continuado. Sim, Maite, é o início de uma vida profissional, né? O estagiário que muitas vezes ainda está terminando a graduação e tal, e já começa esse aprendizado de mercado de trabalho. Como manter a motivação dessas pessoas, desses estudantes que precisam aí seguir para avançar e conseguir o sucesso tão esperado a longo prazo? Sim, eu acho que para falar de motivação, acho que tem um ponto anterior que você trouxe logo no início, Lene, sobre a questão de como é que a gente continua investindo nesses jovens, né, mesmo no momento de pandemia, né? E um ponto importante que algumas empresas estão fazendo é assim, eu olhar para esse jovem como um profissional que faz parte do meu quadro, né? E que ele pode contribuir sim, né? E que ele está em fase de super aprendizado, ou seja, a absorver conhecimento para ele é algo que ele está muito aberto. Então, a gente tem projetos onde a empresa começa a olhar as áreas que estão precisando de maior demandas e alocam esses jovens nessas áreas. Ou seja, para eu, num momento de crise, eu não me desfazer, né, de um jovem talento, né? Porque eu sei que no momento de crise a gente tem que rever nosso quadro muitas vezes, mas como é que eu olho para esse potencial que está aí no momento de aprendizado e posso aproveitar melhor em áreas que eu estou precisando mesmo de uma força-tarefa maior, né? Então, a gente fala de algumas empresas que estão num processo colaborativo dentro da organização, né? Incluindo esses jovens talentos aí, estagiários, bem como trainees, nesse processo colaborativo dentro de áreas que estão precisando mais de recursos, né? Agora, quando você fala de engajamento, né, e principalmente no momento onde eu entro numa organização já no virtual, ou eu tinha acabado de entrar no início do ano e passam 2 meses, eu estou num virtual, né? Para você cuidar desse engajamento, você tem que ter o que já existia para o presencial, mas com mais ênfase. Que assim,
conversas francas, transparência, ter uma gestão junto, né? Ter uma gestão presente, né? Então, tem coisas que a gente acha que no dia a dia não vai fazer tanta diferença porque eu estou no virtual, mas ela deveria ser mais enfatizada no virtual, como, por exemplo, eu ter uma rotina de presença com o meu líder, né, semanal, esse líder fazer checkpoint comigo, saber como está meu desenvolvimento. Então, isso é crucial para um jovem que está iniciando, que está aprendendo como é que é a linguagem organizacional, né? Ele está aprendendo como é que a gente se comunica dentro desse ambiente, né? Então, isso ajuda muito no engajamento, ajuda muito na motivação e ele querer continuar lá, né? Ele querer, porque o jovem hoje em dia está muito ligado, provavelmente a Ilana sabe disso, sente a filha dela, está muito ligado aos valores dele, ao propósito dele, e isso tem que ter ressonância com a organização. Para ter ressonância, a gente precisa de uma liderança que represente isso junto com o jovem. É isso que a gente tem visto de experiência. Interessante que você falou de engajamento, porque as atividades, as tarefas, desde o início do estágio, como exemplo familiar mesmo, né, nessa troca, elas têm sido muito, como mencionando aí, não só franco, mas a proximidade, talvez, nesse virtual, tem sido, até comentei com ela, maior do que no dia a dia, talvez aquela agenda que a gente tenha mais comprometida, né? Então, o cuidado, o zelo com a ambientação, da pessoa se sentir bem numa nova empresa, conhecer seus valores, ainda que não esteja ali presencialmente. Sim. Sim, gente, é uma tendência, né, que tem se acentuado aí em todo o mercado de trabalho. A gente tem algum dado sobre como é a visão dos estagiários com relação a essa tendência do home office? Maite e Ilana, vocês têm algum dado com relação a essa postura dos jovens? Maite? Olha, o que a gente faz pesquisas com jovens talentos, né? Eu não consigo te falar em percentuais, mas eu consigo falar em dados qualitativos, né? Então, assim, embora o jovem, a gente está falando de um jovem que já lida melhor com o digital na sua vida pessoal, nas pesquisas que a gente faz, eles têm uma preferência para quando eu estou falando de desenvolvimento deles, né, no dia a dia, eles têm uma preferência para dosar o virtual com o presencial, ou seja, quando eles estão num programa de desenvolvimento de jovens talentos, de estagiário, por exemplo, eles têm uma preferência por ter treinamentos no presencial e alguns no virtual, né? Então, isso exige deles, agora que a gente está 100% no virtual, né? Uma compreensão maior e até um lidar melhor com a frustração, um lidar melhor com a resiliência, né? Ele tem que ser mais resiliente para poder entender que, às vezes, o que é uma necessidade para ele quando está começando a carreira não pode acontecer no momento, né? Então, esses são dados qualitativos que a gente vê em pesquisa, assim. Se eles pudessem escolher, eles gostariam de ter algo blend, vamos falar assim, né? Eu não sei, Ilana, se você conversar com a sua filha, ela vai te contar isso, né? Assim, que ela queria algo... Não, os projetos, não só com jovens em casa, né, conversando com a minha filha, amigos da minha filha, mas interação em diversos projetos de desenvolvimento de estagiários ou de trainees, eles sempre optam pelos dois, tá? Presencial, virtual. Agora, eu percebo que eu fiz há pouquíssimo tempo, tá? Entrevista, uma pesquisa que ainda não temos resultados ainda. O que nós escutamos é que a otimização do tempo é um fato relevante e preocupante, porque estar ali virtualmente é diferente de você. Vou para a faculdade e daí eu pego um transporte, vou à tarde para o estágio, enfim. Ali, o momento de talvez distração, né? Eu estou aqui no computador aprendendo algum curso e de repente o meu grande amigo escreve alguma coisa para mim pelo celular. Então, o que está sendo difícil, né, para eles é o foco. E a gente percebe que a nova geração já traz esse ponto como um ponto de atenção. E no momento que ele está indo para 2, 3 ambientes diferentes presenciais, eles percebem que se perdem menos do que quando estão em casa, indo para uma faculdade virtualmente, indo para um estágio virtualmente, por aí vai. Mas dados a gente não tem ainda. E o que você fala vai muito ao encontro do que a gente tem trabalhado, porque quando a gente faz pesquisas
para poder desenhar os programas de desenvolvimento de jovens, com a pandemia, o pedido deles aumentou muito em relação à temática, assim, organização, priorização, a organização do tempo, né? Porque realmente tudo isso se misturou, né? Os espaços estão todos no virtual, né? Então, eu saio de uma conversa aqui e já passo para a minha aula na sequência, né? E depois eu já passo para uma reunião de trabalho, né? Então, a gente tem trabalhado muito com eles como eu organizo, priorizo meu tempo, meu espaço, minha agenda. E parece algo básico, mas voltou a ser uma necessidade grande, assim. Não só para o jovem, mas para o não tão jovem também, né? Ainda mais por ser jovem, porque requer essa responsabilidade maior, né? Essa orientação, esse norte que é preciso ser dado, né? Fase de descobertas também, de criação de personalidade mais forte. Então, tudo isso, né, Ilana? Você que convive com uma jovem, assim, nessa condição de ter agora assumido um cargo aí mais alto dentro do início que ela teve de estagiária, deve ser uma experiência e tanta, né? É uma frase que a gente tem escutado muito aí no geral, né? De repente a gente trouxe para nossa casa a faculdade, a gente trouxe para nossa casa o trabalho, enfim. Então, como o Maite falou, essa mistura de ambientes, se existem habilidades que eu reforço que a gente precisa e muito nesse momento, adaptabilidade e organização e planejamento. Porque ser adaptável, flexível, rápido, jogo de cintura, isso a pandemia nos demonstrou da noite para o dia e nos exige cada vez mais. Aí a organização e planejamento, porque a gente precisa conciliar vários papéis na nossa vida, né? Sim. Trabalho, relações sociais, família, qualidade de vida, nossa academia, que seja hoje aqui em casa, mas a gente precisa fazer exercícios, ficar sentada 8 a 10 horas por dia não é saudável, alimentação, enfim. Então, temos vários papéis e em menos de 24 horas a gente não teve tempo para se planejar para isso. É um aprendizado, um avião em pleno voo que a gente está construindo. Maite, quanto à empresa, como a empresa se posicionar para essa manutenção do emprego? Eu vi aqui que uma medida provisória 927 de 2020 agora traz aí a legislação assegurando esse regime de trabalho, seja para os estagiários e aprendizes também. Além, claro, de garantir a independência financeira, né? Que muitos, a gente sabe que às vezes precisam desse emprego, precisam desse estágio, mesmo com bolsa auxílio, para que ajude na renda em casa. Então, além dessa medida do governo, o que é possível também fazer e dar de orientação com relação às empresas para que essa manutenção seja feita do emprego? Tem um ponto que está mais relacionado a mindset do que ele pode promover ações do que qualquer outra coisa, né? A gente tem trabalhado muito nas empresas o retorno do verdadeiro ROI, né? Entendendo que as pessoas hoje em dia são os nossos verdadeiros ROIs dentro das organizações, né? Então, antes mesmo de eu tomar uma decisão de redução de quadro, ou de não investir em pessoas, eu preciso olhar para o que eu tenho e olhar porque eu tenho como meta futuro, no curto prazo e no médio prazo, e saber que eu estou falando do mundo hoje em dia onde a gente fala de escassez de talentos. E essas escassez de talentos, elas existem não porque os talentos não existem, mas porque o mundo está em constante transformação e ele tem pedido habilidades que não estão prontas ainda. Ou seja, eu não tenho nem dentro nem fora da organização. Então, se eu já tenho pessoas comigo lá, por que não eu olhar e pensar em fazer o que a gente chama de reskilling, né? Eu retreinar, eu desenvolver mais, né? Ou upskilling, eu desenvolver novas habilidades que aquelas pessoas não têm ainda, mas que são requeridas para esse novo mundo que a gente chama aí da era digital, né? Então, mas isso que exige é uma mudança de mindset das pessoas que estão no comando, das grandes lideranças, do corpo diretivo, né? Ilana, não sei se quando eu falo isso tem ressonância em você, nos trabalhos que você tem feito, né? Porque é esse trabalho que a gente tem feito muito com ele, de mudança de mindset, né? Olhar para as pessoas como alguém que pode sim se desenvolver cada vez mais. Né? E em paralelo, mas complementando, você mencionou muito bem sobre o mundo corporativo e a gente precisa, eu como docente também, a gente precisa mais do que nunca ter uma nova agenda no mundo acadêmico. Nós
O Fórum Econômico Mundial cada vez mais ressalta as habilidades, os soft skills, né, as habilidades necessárias para os profissionais. E o quanto de distância, o quanto de lacuna existe isso na formação, independente do curso que a gente escolha fazer. A gente não trabalha no ambiente acadêmico, são raros as instituições de ensino que trabalham habilidades de comunicação, por exemplo, que a gente tanto valoriza, né, para a vida, e habilidades de relacionamento, trabalho em equipe, enfim. Então, existe uma distância gigantesca. Eu acho fantástico quando você diz, em termos de trabalhar liderança, desenvolver a alta gestão para chamar a atenção da importância da habilidade de desenvolvimento continuado, né, dessas habilidades. E os jovens, a gente está formando o quê? Que massa crítica é essa que a gente está formando? E lá de trás, tá? Ambiente ainda, ensino médio, ensino fundamental, como a gente precisa, com urgência aqui no nosso país, fazer essa virada de chave. Existe alguma área mais específica, é possível a gente falar sobre isso, que está sendo mais ou menos afetada com relação à disponibilidade e à manutenção das vagas de estágios e trainees, ou não? Isso aí é uma questão abrangente que, independente da área de atuação de mercado, está pegando de uma forma ou de outra. Maíte? Olha, o que eu trabalho muito na parte de desenvolvimento, né, das pessoas, não na seleção. Mas a gente vê, sim, que os setores que estão sofrendo mais com a pandemia, né, como setores automotivos, por exemplo, são setores que estão retraídos. Eles estão retraídos não somente para posições de jovens talentos, ou seja, posições de entrada, mas sim para várias ações aí de tanto de atração como desenvolvimento, né? Então, posso falar de alguns setores, né? Varejo também é um deles, mas não posso falar de áreas. Sim. Não sei para você, Ilana. Atendendo a diversos segmentos, varejo e serviços em geral, né? A gente tem que se preocupar bastante. Agora, em contato com clientes da área de indústria, existe muita preocupação de como manter estagiários ou trainees, jovens talentos, num momento de preocupação com a própria pandemia, doença em si. Então, alguns programas de estágio foram redesenhados de forma que eles não estivessem ali expostos, tá? Naquele ambiente, por mais que a posição dele seja aprender, se desenvolver no campo, no site, viraram a chave também para eles trabalharem em casa nesse momento. Agora, sim, em termos de retração, contratação, sem dúvida alguma, varejo, serviços, né, foi diretamente afetado. Vamos falar agora, então, com o estagiário que possivelmente está em casa, está nos vendo e está na busca ou perdeu há pouco tempo a vaga que tinha, está nessa busca por uma nova oportunidade de estágio, de trainee. O que fazer? Como preparar aí? Existe uma preparação específica de currículo, de como você se apresentar, de como você fazer? Ilana e em seguida a Maíte, por favor. Então, não só do currículo, hoje a gente trabalha muito com gravação, né? Ele precisa ter um currículo criativo, inovador, ele precisa contar um pouco sobre ele também através de um vídeo, novos aprendizados, rede de relacionamento, de que forma que ele vem se relacionando, buscando uma posição e como que ele está se colocando. É preciso uma busca ativa. Não espere, não aguarde sentado que nada vai cair no nosso colo. Isso é para a vida inteira. Então, por favor, procurem bancos de talentos, não só nas redes de relacionamento, mas faça uma relação das empresas que você tem interesse em trabalhar e buscar uma oportunidade e seja proativo. Ao mesmo tempo, se prepare, treine em casa. Converse, se comunique. A gente sempre fala, olha, antes de você ir para uma entrevista, antes de você ir para uma apresentação, por favor, treine bastante, porque mais do que nunca isso vai ser observado aqui nesse processo seletivo virtual. Maíte? Somando a isso, eu acho que, assim, quando você vai treinar, treina o que você é verdadeiro, né? Assim, quem você é. Né? Então, assim, aproveita para fazer uma reflexão sobre
quem você é, quais são as habilidades que você tem, que foram reconhecidas na universidade por seus amigos, porque isso fala de você, né? E isso pode fazer você passar num processo seletivo de um jeito que mostre verdadeiramente quem você é e vai ser sustentado quando você estiver dentro da organização, né? Porque o cuidado que o jovem tem que ter é que muitas vezes ele mostra uma coisa no processo seletivo que pode até dar certo. Eu trabalhei bastante tempo com o processo seletivo de jovens, mas depois isso não se sustenta dentro do primeiro ano de trabalho, né? Então, a dica que eu dou é assim, faça uma reflexão sobre quem você é, sobre suas habilidades, sobre seus pontos de desenvolvimento, né? E se prepara, né? Vá, treine mesmo, treine se comunicar, como que eu vou gravar entrevista, enfim, mas assim, tendo muita integridade com quem você é, né? E venda isso para o mercado, venda isso para a empresa, que daí vai dar certo, com certeza vai dar certo. E, Ilana, existe alguma receita de bolo aí para conseguir entrar como estagiário e alcançar uma posição de liderança? Existe um caminho a ser trilhado que é uma tendência por pessoas que conseguem alcançar aí isso a longo prazo? Ou depende muito, depende da questão de você pessoalmente, do seu esforço pessoal? Como é isso, hein? Então, eu defendo muito sempre a vontade, a sede de aprender, né? Estudar, fazer o teu dever de casa bem feito. O que é fazer o seu dever de casa? Qual é o seu plano de desenvolvimento individual? Independente da empresa, independente de uma conversa que você tenha tido com o seu líder sobre desenvolvimento, qual é o meu dever de casa? Eu preciso estudar o quê? Eu preciso me atualizar em quê? Então, hoje eu sou uma estagiária e quero ser uma trainee. Observo bastante o que um trainee, quais as habilidades, quais as competências que o trainee, por exemplo, precisa ali colocar em prática. Então, já vou observando e também buscando conhecimento, estudando. Independente disso, existem valores que as organizações defendem. Então, assim, o que eu prezo, está alinhado com os valores da empresa que eu procuro me desenvolver? Ok, está alinhado? Então, quais são esses valores? Preciso também me dedicar ao desenvolvimento desses valores, habilidades, atitudes, e existe eu diria que assim, não existe o grupo do eu sozinho. Eu faço a minha parte e com certeza, à medida que eu vou entregando resultados e me diferenciando com as minhas habilidades, eu também estou sendo observado, recebendo feedback, sendo avaliado e, consequentemente, sigo naturalmente uma carreira de crescimento, uma trajetória de carreira diferenciada. Mas existe forte, eu defendo demais, o protagonismo. O quanto cada um de nós é protagonista, é o dono da sua carreira e, de verdade, investe nela. E aí, Maite, quanto às suas palavras? Somando a isso, assim, você trouxe, a sua pergunta estava falando assim, dicas para virar líder, né? Então, eu acho que o que a gente tem que orientar o jovem é que, assim, preste atenção nas descobertas do processo e não foque que você quer virar líder lá, né, ou rapidamente, porque tem muito jovem que entra em programa trainee que ele quer virar líder em 2 anos, né? Porque muitas vezes eu tenho jovens que entram nos programas e sabem o que é ser um líder, mas muitos estão presos na palavra, né? Mas ele não sabe o que ser líder significa. Então, a minha dica é assim, para você ter sucesso na carreira, independente de você querer ser um líder, você querer ser um grande especialista, né? Que nas organizações existem posições para ambas, tanto grandes especialistas como líderes, aproveite o processo, né? Daí eu complemento o que a Ilana falou, né? Então, assim, cuide de ter ressonância dos seus valores com os valores da organização, cuide para entender o que é inteligência emocional e inteligência cognitiva e se desenvolver nelas, né? O mundo pede cada vez mais pessoas que lidam com as suas emoções, né? E ainda mais quem tem certeza que quer ser líder, né? Porque o líder hoje em dia está cada vez mais no desafio aí de lidar com as suas emoções quando a gente fala de um mundo tão complexo, volátil, enfim, e que hoje eu tenho certeza de uma coisa, amanhã eu já não tenho mais, né? Então, essa é a minha dica para quem quer se desenvolver na carreira, sendo líder ou não, independe. Essa questão de segurança e ansiedade, né, Ilana? É autocontrole, né? Inteligência emocional, autocontrole, como que eu estou gerenciando minhas emoções, né? E de que forma que eu também tenho empatia.
me preocupo com o outro, com o ambiente, como que eu construo minhas relações sociais. É um conjunto de atitudes que com certeza te diferenciam o tempo inteiro, onde quer que a gente esteja, né? Vida pessoal, vida profissional, e chegar à liderança, claro, é um passo a passo, é muito aprendizado, muita prática, eu chamo assim, muita casca grossa, a gente vai aprendendo, se desenvolvendo, estudando a vida inteira e com certeza chegamos lá no nosso objetivo. Pois é, já estamos quase chegando ao fim também do programa e eu vou pedir antes a consideração final de vocês, uma palavra de incentivo, de orientação, enfim, para fechar aí esse tema, para quem, claro, nos assiste, de preferência, né, direcionada aí para o público, que é tão específico de estagiários, de trainees, de iniciantes da vida profissional. Por favor, Maite, e em seguida a Ilana. Tá. Que os jovens cuidem do seu autoconhecimento, cuidem de entender o que ele quer realmente e que olhe para a carreira como um processo, né? E não como um fim que eu tenho que ter certeza do que eu vou fazer amanhã, né? A gente tem a oportunidade, né, nesse mundo de constante transformação, de nos dar o direito de testar, né? Então testem, porque assim vocês vão se conhecendo e assim vocês vão vendo o que vocês gostam, do que vocês são bons e daí vocês vão construindo passo a passo as próximas metas, né? É isso que eu tenho a dizer. Assim. Ilana? Acredite em você, tenha bastante garra e muita persistência. Jamais deixe de... Não vai se abater por um não, a gente vai acertar, errar e ouvir não durante a vida inteira, mas o que é importante esteja firme, seguro e persista, desenhando aí o seu plano de ação e persistindo para alcançá-lo. Ilana Miller, Maite Junqueira, muitíssimo obrigada pela participação, pelas palavras muito bem colocadas e esperamos, né, que ajude aí ao nosso público, a quem assiste o Band News. Obrigada e até a próxima, hein, meninas? Obrigada. Obrigada. Bom, para você em casa, o programa vai ficando por aqui, mas eu te espero, claro, numa próxima oportunidade de encontro. Sempre pelas redes sociais também você pode conferir o Aqui Tem Vaga, YouTube Band Jornalismo e no Facebook do Band News TV.